fiz especialidade em medicina estética, eu tenho uma especialidade em sexualidade humana e, recentemente, eu fiz uma especialidade em medicina integrativa, medicina funcional. E eu sou professora da UEM na área de ginecologia e obstetrícia e também tenho uma clínica de estética chamada Centro Leite. Essa clínica de estética é minha e da minha irmã, então eu atuo fazendo os procedimentos médicos e a minha irmã que toca mais a clínica que eu, tá? Me convidaram para falar, né? A princípio a gente tinha pensado em falar sobre sexologia, que é um assunto que a mulherada tem interesse, aí nós chegamos à conclusão que para falar assim online não ia dar muito certo. E aí a gente combinou que vai marcar um dia, um encontro mais reservado para a gente poder discutir esse assunto, que é um assunto bem interessante. E teria que ser uma coisa daí mais informal. Aí eu resolvi falar sobre... E só um pouquinho, Neuza. Neuza, deixa eu te cortar. E o nosso encontro vai ser pelo Círculo da Cultura. Isso, exatamente. É a nossa Bem, próxima ação. Aguardem, fiquem bem animados que vai ser top. Então, isso aí a gente está planejando um encontro mais informal. Eu pensei bastante a respeito do assunto e eu resolvi falar de um assunto que eu acho muito interessante, que é sobre medicina preventiva, tá? Porque eu fiquei pensando em mim como pessoa, qual seria um assunto que eu teria interesse em saber se eu não fosse médica, né? Então, o que eu vejo hoje? Então, eu vou falar um pouco da minha visão, né? Hoje, o que a gente percebe no dia a dia, eu atendo, já vou fazer esse ano 30 e alguma coisa de formados, eu acho que 33 anos já. E aí, com esse tempo todo atendendo, o que eu vejo? Eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu sempre me preocupei muito com as causas das doenças, porque a gente que atende, observa o seguinte, normalmente, o que existe hoje, né? Que a gente só vai... as pacientes normalmente me falam assim, ou as pessoas, eu não sinto nada, né? Para que eu vou ao médico, né? Que é bem comum. Ou as pessoas costumam falar assim, para que mexer no que está quieto? Então, eu observo o seguinte, a gente tem a impressão que a gente só deve procurar ou se cuidar, ou procurar um atendimento médico, ou ter uma preocupação maior com a saúde da gente, se a gente começa a ter algum tipo de problema. Se a gente está se sentindo bem, a gente tem a falsa impressão de que a gente não tem problema nenhum. Esse momento aí que a gente está vivendo, do coronavírus, eu observo bem isso. As pessoas começaram a ter uma preocupação maior com a saúde. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A gente não sentir nada e não ter nada não quer dizer que está tudo bem, tá? Normalmente, quando o sintoma aparece, o problema lá embaixo já está estabelecido, tá? Uma outra coisa que eu vejo bastante é que as pessoas, em geral, têm uma ideia de que fazer prevenção é fazer exame. Eu observo muito isso. Tipo, agora eu vejo as pessoas falando do Outubro Rosa, eu acho muito válido, mas as pessoas não se preocupam a prevenção. Então, prevenção não é fazer mamografia. Quando a pessoa faz a mamografia, ela já faz diagnóstico da doença, do câncer. Mas o que está atrás? O que eu posso fazer antes para que eu não tenha a doença? Né? Porque a maioria das vezes, quando eu vou fazer um exame, eu vou fazer o diagnóstico da doença, eu já não estou fazendo prevenção, né? Então, isso é um engano que a pessoa faz, né? Que as pessoas têm no geral. Uma outra coisa, porque isso está muito, eu acho que muito arraigado nas pessoas, que prevenção é fazer exame. Na verdade, prevenção não é isso, né, gente? Eu costumo falar para as pacientes que me procuram aqui no consultório, que a prevenção começa na casa da gente, né? Então, assim, a prevenção da saúde começa quando a gente é criança, né? Então, você constrói a sua saúde. A gente tem que... as pessoas tendem a se preocupar com a saúde quando elas ficam doentes, né? Elas não pensam nisso antes. É um modelo errado que a gente tem. Eu costumo falar que a saúde da gente, a gente constrói dentro de casa, né? Todos os dias,
E o lugar mais importante que eu falo, que é o lugar que a gente constrói a saúde da gente, é principalmente na cozinha da gente, é principalmente com o que a gente come, tá, gente? Esse é o fator mais importante. Eu falo que o fator mais importante da saúde é o garfo, né? Então, é aquilo que você coloca para dentro do teu organismo, né? Os cuidados que você tem com a sua saúde no dia a dia, isso é o fator mais importante. Uma outra coisa muito importante que eu vejo hoje em dia, que tem vários estudos que falam que novos protocolos, novos conhecimentos, às vezes chegam 17 anos para chegar ao médico que atende o paciente. Então, muitas vezes, a gente está indo fazer um tratamento que ele já está totalmente desatualizado. Por quê? A medicina muda muito rápido. E se a verdade que é hoje, amanhã ela muda. Então, se a pessoa não está buscando, estudando, você fica para trás com muita facilidade. Então, hoje eu vejo que o ser humano, a pessoa, ele deve procurar aprender, entendeu? Procurar hoje, graças aí à internet, a gente tem acesso, então eu acho isso aí super bacana, né? Então, eu adoro quando as pessoas perguntam, questionam o que eu falo. Por quê? Porque, de repente, eu estou falando uma coisa que saiu um estudo novo e aquilo ali já não é mais verdade, tá, gente? Então, a medicina é uma ciência de verdades transitórias e o conhecimento médico está mudando muito e vai ser transformado. Então, aquilo que a gente fala, às vezes os pacientes falam, ai, doutora, a minha mãe, gente, minha avó, gente, você falou isso aí, não tem mais nem nada a ver, porque mudou tanto que aquilo que era uma verdade lá na época da minha mãe, da minha avó, hoje já não tem mais nada, não tem mais nenhum sentido, tá? Um conceito que eu acho muito importante, falando de medicina preventiva, é duas coisas. A gente tem a ideia é a seguinte, a gente tem a idade cronológica, que é a idade daquela que está lá na certidão de nascimento da gente, e a gente tem a idade biológica. Então, é comum a gente ver pessoas, assim, todo mundo vê, né? Às vezes a pessoa tem 30 anos, parece que tem 50. Às vezes você vê uma pessoa que tem 60 anos, parece que tem 30. Então, isso tem a ver com o quê? A gente fala que tem a ver com o estado de conservação do organismo da pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque isso vai depender de várias atitudes que a gente vai fazendo no dia a dia, que vai fazendo com que a gente envelheça com mais saúde. Se a gente tem uma melhor saúde física, normalmente a gente também vai ter uma melhor aparência física. Então, eu sempre falo assim, vamos sempre pensar, tipo assim, no estado de conservar, que nem um carro, né, gente? Eu vejo que às vezes a pessoa tem um carro, o meu marido é assim, o carro fez um barulhinho, ele corre lá para ver o que está acontecendo no carro. Agora, você pede para ele fazer, não precisa, né? Outro dia, ele estava lá com um problema, uma dorzinha, eu falei, vamos ver, vamos verificar. Isso não é nada. Então, a pessoa, às vezes, tem mais cuidado com o carro, às vezes com a casa, do que com ela mesma. Um costume bem habitual das pessoas, a pessoa tem uma dor, né? E o que a gente faz normalmente, né? Eu vejo isso aqui todo dia. A pessoa corre, toma um anti-inflamatório, às vezes toma até um antibiótico sem prescrição médica, e não vai atrás para saber o porquê. Por que ela está com aquela dor? Onde que está o problema, né? O problema muitas vezes é físico, muitas vezes é emocional, mas a pessoa ela quer um remédio para dor. E eu que atendo observo bastante isso também. Hoje a gente fala que a gente vive na era do imediatismo, né? Então a pessoa quer o remédio para tudo. Então se eu estou meio chateada, meio triste, eu quero tomar um remédio para depressão. Se eu estou com um problema lá nas costas, aí eu falo assim, não, seria bom você fazer um alongamento, uma atividade física, a pessoa quer um remédio. Então, a gente a pessoa não pensa no problema, a pessoa quer a solução imediata, e milagre não existe, gente. Na maioria das vezes, eu sempre falo que a gente, como médico, a gente ajuda, né? Mas a gente vai depender, a não ser, lógico, na medicina, na urgência, emergência, né? Você quebrou um osso, tem que ir lá e consertar o osso. Isso é uma emergência, né? Ou um evento agudo. Agora, para a gente ter um envelhecimento saudável, prevenir as doenças crônicas, aí
eu posso ajudar, mas a gente vai depender muito da pessoa fazer as mudanças que são necessárias na vida dela, tá? Tem algumas coisas que são muito importantes nessa questão da medicina preventiva. A gente tem uma preocupação muito grande com a genética, né? Eu escuto bastante aqui, doutora, mas eu não tenho predisposição genética. Gente, a genética é uma parte muito pequena de tudo que acontece com a gente, tá? Então, a genética, hoje, a gente considera que é 15% responsável pelas doenças, pelas coisas que a gente tem. Hoje, através da epigenética, que é meu estilo de vida, o que eu posso fazer com a minha vida, às vezes suplementar alguns medicamentos que eu posso usar, eu posso mudar a expressão genética, tá? Então, a gente não tem que estar tão preocupado com a genética. A genética, ela vai ter uma grande influência, principalmente até 25, 30 anos. Depois disso, a gente vai estar muito mais relacionado com o que a gente faz do que com a genética, tá? Eu atendi uma paciente ontem ainda, e ela falou assim, doutora, a família dela toda tem paciente jovem, 20 e poucos anos, tem diabetes. Eu quero fazer o exame de diabetes. O que eu falei para ela? Falei, olha, com 20 e poucos anos, né, ela tem uma história de diabetes tipo 2, que normalmente vai incidir depois de 35, 40 anos. Eu falei, com 25 ou 20 e poucos anos que ela tinha, você não vai ter diabetes. A diabetes vai aparecer depois. O que a pessoa tem que fazer com 20 e poucos anos? A pessoa tem que fazer prevenção. Então, todo mundo sabe que o diabetes está relacionado com uma grande ingestão de açúcar. Então, mas eu adoro doce, morro de comer doce. Falei, bom, então você vai ter diabetes. Não tem como escapar, gente. Entendeu? Eu falei bem assim pra ela, você vai fazer o quê? Vai ficar vindo aqui todo ano medindo, né? Porque é isso que ela tá fazendo. Porque a doença, ela não vai aparecer nessa idade, ela vai aparecer depois de 35, 40 anos. Então, na cabeça dela, ela tá fazendo prevenção, fazendo exame, mas ela tá só fazendo medida, porque isso não é prevenção, né? A prevenção seria ela mudar o estilo de alimentação dela, para ela, não foi isso que eu orientei. Então, a gente tem esse conceito errado, né? Aí depois, a pessoa, isso também é como eu ouvi aqui, a pessoa chega lá com 40 anos, nossa, mas meu exame sempre foi normal, agora está alterado. Por quê? Quando a gente é jovem, o organismo da gente equilibra, e é depois, normalmente, 35, 40 anos, é que essas patologias, principalmente essas patologias que estão relacionados com o envelhecimento, começam a aparecer, tá? Hoje, a gente vive num meio ambiente extremamente hostil, né, gente? Então, a gente tem no meio ambiente hoje poluição, agrotóxico, pesticida, onda eletromagnética, um monte de coisa que vai contra a gente. E a principal interferência da gente no meio ambiente é a alimentação. Então, eu acredito plenamente que a alimentação é uma das coisas mais importantes para a manutenção da saúde. Por quê? Porque isso começa lá quando a gente é bebezinho, a importância, né? Tem as mamães novas, ainda as meninas que vão engravidar, a importância inicial de quando a gente pode amamentar por 1 ano, 2 anos, a alimentação da infância, é aí que a gente vai construindo a saúde da gente. E hoje, o que eu penso? O alimento, ele pode ser tanto a fonte da sua saúde como a sua doença. E as pessoas lidam com isso muito mal, não vê realmente a importância disso. Eu costumo sempre pensar, eu tenho quem me conhece sabe que eu tenho uma preocupação, essas coisas de alimentação também a gente vê aí que muda muito, né, gente? Um dia fala uma coisa, um dia fala outra. Então, eu tenho uma preocupação sempre de estudar e entender o que está por trás daquilo e quais são as verdades. Por quê? A gente é dominado pela mídia, tá, gente? Então, muitas vezes, muitas coisas que a gente faz, comportamentos, alimentação, tem a ver com o que a mídia fala, tá? Então, nem sempre, e a gente sofre o interesse econômico que existe, né? Então, a gente está aí, bombardeado com um monte de coisa, muitas vezes a gente, interesses que a gente nem conhece, que a gente assume aquilo com verdade e nem sabe. Então, eu costumo pensar sempre, quando eu vou me alimentar, se aquele alimento está sendo para mim fonte de saúde ou de doença, tá, gente? Então, a gente usa a alimentação de uma forma muito
De vez em quando, a gente fazer uma jacada, que nem o pessoal, tudo, mas o dia a dia, o mais importante das pessoas é a rotina, tá? A alimentação hoje, existe mais ou menos o seguinte padrão. Então, hoje, quando a gente vai se alimentar, o que hoje é indicado pela maioria das nutricionistas e até pelos médicos? Que a alimentação da gente tenha 70% de carboidrato. Eu vou falar, dar uma pincelada geral, tá, gente? Para isso servir de alerta, esse assunto é bem complexo, né? E eu vou tentar abrir a mente para vocês começarem a pensar a respeito. Então, hoje, quando a gente vai se alimentar, a alimentação hoje, padrão da gente, ela é 70% carboidrato, 15% proteína, 15% gordura. O que é isso? O que é carboidrato? Carboidrato é tudo o que vira açúcar, tá, gente? Então, hoje, qual que é a principal... Vamos pensar em população geral. Qual que é a principal fonte de alimentação da população geral? É carboidrato. É pão, é macarrão, é bolacha, é arroz, né? Então, isso são os carboidratos. Quando a gente come isso vai virar açúcar dentro da gente, tá? Existem os carboidratos complexos também, que são as frutas, as verduras, os legumes, as sementes, as raízes, tá? Então, hoje, a alimentação da gente é inundada de carboidrato, principalmente desses que a gente come e vira açúcar, tá? 15% de proteínas, as proteínas que são mais usadas, que a gente mais tem as proteínas animais, tipo ovo, carne, peixe, né? Castanhas, tem alguns produtos da natureza que também são ricas em proteína, tipo coco, abacate, algumas sementes, e as gorduras que estão presentes naturalmente na alimentação, né? Os óleos vegetais, a gordura de porco. Então, normalmente a alimentação da gente tem essa proporção. Só que o seguinte, o que a gente recomenda é que a gente faça uma alimentação hoje que mude essa pirâmide. Que essa pirâmide alimentar foi instituída de uns anos para cá, e a partir de que isso foi instituído, a gente está tendo um aumento muito grande de dois problemas. Um, a obesidade, e outro, a diabetes. São duas epidemias do mundo moderno. O que a gente hoje, na medicina preventiva, recomenda? Que a gente diminua o número dos carboidratos, então de 70% a gente baixa para 40%. Aumente a ingestão de proteína para 30% e aumenta a ingestão de gordura. Qual tipo de carboidrato que eu devo preferir? De preferência, os carboidratos complexos, tá? Tipo, legumes, frutas, raízes, sementes, né? E diminua principalmente o açúcar e as farinhas brancas, tá, gente? Tudo o que uma outra coisa que eu costumo falar é que tudo que é industrializado, então, assim, tudo que sofre um processo industrial muito grande é ruim pra gente, tá? Então, o ideal é a gente ingerir alimentos que venham da natureza mais prontos, tá? Então, é melhor eu comer um arroz integral do que comer o arroz, mas eu posso comer o arroz também, eu acho que eu não como isso em grande quantidade, é melhor eu comer uma mandioca, uma batata, legumes, do que eu comer um macarrão, né, uma lasanha, uma pizza. Então, tudo que eu sempre falo o seguinte, tudo que a gente prepara muito e mexe muito não é o ideal, tá? E costumo falar também, aqui no consultório, que a gente deveria ir mais na feira que no mercado, né? E descascar mais do que desembrulhar. Então, essa é uma coisa geral. Uma das coisas mais importantes que eu acho, hoje, na nossa alimentação, é o uso abusivo do açúcar, né? Então, a gente tem hoje açúcar em tudo. Vocês olham os rótulos das coisas, tudo tem açúcar. Açúcar, eu costumo falar que é um veneno branco, né? O açúcar, ele é mais viciante que a cocaína, tá? Quanto mais a pessoa come, mais a pessoa quer comer. Isso traz danos imensos para a saúde da gente. Então, assim, quando me perguntam, doutora, uma coisa para mim fazer. Uma coisa, tira o açúcar. Então, se você conseguir diminuir o máximo possível, isso vai trazer uma repercussão muito grande na sua saúde. E também, quem tem filho pequeno, gente, o uso indiscriminado do açúcar na infância. Então, é um absurdo. Às vezes eu recebo aqui no consultório as mães com as criancinhas pequenas, né? Criança de menos de 2 anos com bala, com pirulito, né? Isso é um absurdo. Então, o açúcar,
a gente tem que pensar sobre isso. Açúcar é uma droga, é um veneno e faz muito mal para a saúde da gente. Então, a gente tem que... é gostoso, mas tá te prejudicando. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Por quê? Porque isso, ao longo do tempo, vai trazendo danos. E hoje, a gente vive a epidemia, principalmente da diabetes, né? E a diabetes traz consequências imensas para a saúde da gente. Leva a cegueira, amputação, insuficiência renal, né? Eu acabei de perder agora, essa semana, um colega de turma da minha idade, médico, por insuficiência renal, por diabetes, né? Então, isso o quê? Isso é uma negligência, porque é uma doença que poderia ser evitada. Bom, então, todas as refeições da gente, a gente deveria procurar incluir proteína, por um carboidrato complexo, e as gorduras. É uma outra coisa que também, as gorduras, elas foram demonizadas aí com o passar do tempo, né? Então, gente, a gente necessita de gordura. Então, que gordura que a gente deve usar? Principalmente as gorduras que existem nos alimentos. Nas carnes, as gorduras boas, que é as gorduras o azeite de oliva extra virgem, a gordura do óleo de coco, óleo de abacate, o coco. Que gordura que a gente deve diminuir? Principalmente as gorduras processadas, tá? Então, hoje, a gente usa o quê? Normalmente, óleo de soja, óleo de milho, tá? Quando eu era criança, a gente comia cresci comendo na gordura de porco. Certo? E o que foi? Houve uma mudança. Então, a indústria, ela colocou que a gordura fazia mal. Para quê? Para ela tirar a gordura dos animais e colocar a gordura processada, que é essas gorduras do óleo. Isso foi um erro. Por quê? Quando a gente come uma carne mais gordinha, normalmente você fica saciada, você demora para você ter fome de novo, tá? Quando você come um carboidrato, como um macarrão, um pão, uma coisa com açúcar, quando a gente come isso, você faz um pico de insulina, que é o hormônio que põe o açúcar para dentro da célula, e como ela sobe, depois rapidamente ela baixa. Então, daqui a pouco você está com fome de novo, tá? Se você come, é a analogia que eu vou falar que nem quando a gente come uma feijoada, né? Quando a gente come feijoada, às vezes um dia inteiro não quer mais nem comer. Por quê? Porque a gordura, ela dá mais saciedade, tá? Então, quando a gente tira toda a gordura da alimentação da gente, isso é um erro. Por quê? Porque daqui a pouco a gente está com fome de novo. Então, isso tem que ter um equilíbrio, isso é um novo conceito. Então, qual gordura que é ruim? É a gordura dos óleos processados, as frituras, então essas a gente deve realmente diminuir e, de preferência, tirar. Eu oriento normalmente o quê? Usar a gordura do porco, tá? Mas não aquela que a gente compra no mercado. Acha uma fonte saudável, que você realmente consiga comprar uma gordura de porco boa. O azeite de oliva para cozinhar, o azeite de oliva extra virgem, o óleo de coco. Essas são as gorduras boas, né? A manteiga também é uma gordura boa que a gente pode usar, tá? Isso vai trazer uma diferença muito grande no bem-estar, na saúde, principalmente hoje, a gente tem esse problema da diabetes e o aumento da insulina, que é esse hormônio que está relacionado com a grande injeção do açúcar, e que isso aí é uma coisa que a gente tem que diminuir. Uma outra coisa muito importante na nossa vida é o sono. Então, assim, eu vou falar de algumas coisas que eu observo que as pessoas têm negligenciado e que interferem muito na saúde. Então, o sono hoje parece que a gente não tem mais tempo para dormir, né? E eu também estou nessa, também fico me policiando e tentando me organizar. Por quê? Porque a gente é muito ocupado, tem muita coisa para fazer e quase não tem mais tempo para dormir. Só que o seguinte, isso traz um dano. Para a gente ter saúde, a gente tem que ter um sono de qualidade. Por quê? Se eu não durmo, o meu organismo não sofre reparo. E durante o sono, a gente produz uma grande quantidade de hormônios que vão fazer o organismo da gente se regenerar. Então, o sono é primordial, gente. Sem sono de qualidade, a gente não tem saúde. Então, isso é uma realidade. Uma coisa que sempre a gente recomenda não dormir muito tarde, tá? Dormir no máximo até umas 11 horas da noite é um desafio, para mim, eu estou nessa aí tentando fazer essa mudança, tá? Por quê? A gente tem aqui no cérebro uma glândula chamada pineal, que produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é um hormônio super importante para regular o sono e ele atua num ciclo que a gente chama ciclo circadiano, que é um ciclo de funcionamento do organismo. Esse hormônio é produzido quando a gente está em sono profundo.
E se a gente vai dormir muito tarde de madrugada, esse hormônio não é produzido de forma adequada e vai interferir na saúde da gente. A gente tem um pico de produção, normalmente, entre 1 e as 4 da manhã. Então, por isso é muito importante que a gente vá dormir, né? Para que a gente tenha, essa glândula produza esse hormônio, a gente tem um outro hormônio chamado hormônio de crescimento, que não é só hormônio de crescimento, é um hormônio que tem uma função muito grande de reparo no organismo da gente, e também é produzido enquanto a gente está dormindo, tá? Então, isso aí é uma analogia para as crianças, tá, gente? Criança tem que dormir cedo, por quê? Principalmente a criança, ela está crescendo, então ela precisa muito desse hormônio do crescimento, tá? Uma outra coisa também, de hoje em dia, quando a gente for dormir, tomar muito cuidado com esses montes de luzinha, né? No quarto, LED de abajur, LED de ar-condicionado. Eu ponho fita, aquela preta, isolante em tudo. Por quê? Porque para a gente dormir, o ideal é que a gente esteja no escuro e no silêncio. Por quê? Essa glândula que eu falei da pineal, ela precisa do escuro para ela ter um repouso e para ela funcionar adequadamente. Então, essas luzinhas acabam interferindo na qualidade do sono da gente, tá? Então, sempre ter essa atenção, procurar não ficar com celular na hora de dormir, a gente tem esse hábito, né? Televisão, então são coisas que acabam interferindo na nossa qualidade do sono, tá? Um outro fator, uma outra coisa muito importante que traz muita controvérsia são os problemas hormonais, tá? Então, a gente tem na vida da gente as pausas hormonais. O que é isso? A gente tem tipo assim, o ápice metabólico da gente vai até 25, 30 anos. Depois disso, os nossos hormônios começam a envelhecer, começam a diminuir a produção e a gente começa a envelhecer. Então, o hormônio é uma coisa que traz muita controvérsia. Nós temos um monte de hormônios no nosso corpo, tá? E eu costumo falar que hormônio é vida, a gente precisa deles. E a gente sofre na sociedade também essa coisa de que faz mal, de que dá câncer, né? Então, tem muito isso na sociedade. Mas nós temos inúmeros hormônios e muitas vezes a gente tem que repor esses hormônios para que a gente possa ter saúde. Por quê? 25, 30 anos, gente, a juventude passou disso, o organismo da gente, a gente começa a entrar num processo de envelhecimento, de deterioração do organismo. Então, assim, o que eu falo? Normalmente a gente tem alguns hormônios, tem muitos, mas assim, os mais conhecidos entre as pessoas são o hormônio, esse que eu falei, da melatonina, que é um hormônio super importante, que regula o sono, tá? E ele atua também em muitos outros órgãos, então muitas vezes a gente tem que repor. Se a pessoa não tem qualidade de sono, ela deve procurar tratamento, e um dos tratamentos que muitas vezes a gente usa é a reposição da melatonina, que é super importante, tá? Para ajudar a regular o sono. Tem um outro hormônio super importante, que são os hormônios da tireoide, que são muito conhecidos, né? Aí também a reposição dela, muitas vezes é super importante. Uma coisa que eu vejo, assim, em relação ao hormônio, qualquer exame, quando a gente vai fazer, as pessoas têm uma preocupação muito grande com o exame de laboratório. Só que se vocês olharem lá nos exames, vocês vão ver que a referência muitas vezes é muito diferente. Então, tipo assim, o normal é de 1 a 5. Gente, mas é uma referência muito grande. Então, eu sempre falo para as pacientes que a gente tem que estar no nível ótimo, tá? Então, exame hormônio da tireoide, um exemplo. Se a pessoa vem para mim, e outra coisa que eu costumo falar também, que a gente não trata o exame, a gente trata a pessoa, tá? Então, às vezes a pessoa me fala uma coisa, o exame fala outra. Então, eu tenho que ver o que a pessoa está sentindo, o que está acontecendo com a pessoa. O exame, ele normalmente tem uma variação muito grande. Exame da tireoide, vamos falar assim, ele vai de 0 pouquinho para 4. Gente, não é a mesma coisa você estar no 0 pontinho no 4. No exame da tireoide, o valor que a gente mede, que é o TSH, quanto menor que ele, de uma maneira geral, quanto menor ele tiver, melhor, tá? Então, quer dizer, se eu tiver com 1 e eu tiver com 4, vai ser muito diferente, gente. Quer dizer que se eu tô com 1, o meu hormônio tá ótimo. Se eu tô com 4, o meu hormônio tá ruim, tá? Então, tem alguns que a gente tem que estar. Uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é a vitamina D. Então, a vitamina D, o normal vai de 30 a 60. Gente, eu não tenho que estar no 30. O ideal é eu estar alto, então eu tenho que estar no 60. Então, a gente tem que ter essa noção, tá? Por quê? Exame laboratorial, ele pega uma população imensa e mede aquilo, uma média da população. A gente não quer ser a média. Eu costumo falar com meus filhos, você quer
ficar na média, vai tirar 6 e 7, qualquer um tira. Se você quer estar bem, você tem que estar lá em cima, na média alta, e exame é a mesma coisa, tá? Então, o hormônio é sempre um desafio. O paciente veio aqui antes, ai, doutora, mas eu quero que você meça meus hormônios. Eu falei, olha, não tem necessidade, não vai ser isso aí, no caso dela, que ia determinar o tratamento. Outro tratamento hormonal extremamente polêmico é o tratamento da menopausa da mulher, né? Cujo qual eu já me encontro, eu já estou fazendo tratamento. A menopausa é um período desafiador na vida da mulher. Existem muitas controvérsias, as pessoas têm muito medo, tem algumas pessoas que realmente têm contraindicação, né? Mas, para quem não tem e pode usar, é um medicamento salvador, né? A menopausa é horrível, você quer matar todos os dias, né? Mas depois que faz o tratamento melhora, né? Então, porque a menopausa mostra o fim da vida fértil da mulher e entra num período de envelhecimento muito importante. Então, para a gente, para a mulher, a reposição dos hormônios da mulher, que é o estrogênio, estradiol, testosterona, progesterona, é muito importante. Então, eu diria para todas, né, que estamos aqui, que a gente saber que isso existe, que é bacana, e tirar esse medo, tá? Por quê? Porque é um tratamento que devolve a vida, tá? Porque é outra vida depois que você faz o tratamento. Mas existe muito preconceito, muito medo. Um outro tratamento que a gente vê bastante é o tratamento do homem, que é a andropausa, que é a diminuição dos hormônios masculinos, que também é uma coisa bem negligenciada, mas que existe e é super importante, né? A gente valorizar a andropausa do homem. Uma outra alteração hormonal é a adrenopausa, que é a alteração dos hormônios da adrenal. A alteração dos hormônios da adrenal, que é uma glândula suprarrenal que a gente tem em cima do rim, é um assunto bem interessante que tem a ver com cortisol. A adrenal, ela produz um hormônio chamado cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, né, que hoje está muito em voga, tá? Então, assim, quando a gente fica muito estressado, o cortisol, ele sobe, certo? Que é o sinal de alerta. Se a gente tem um estresse crônico e não sai desse estresse, não resolve, o cortisol, ele abaixa. Então, tanto o cortisol alto como o cortisol baixo são condições ruins para nós. E isso é uma coisa que hoje a medicina funcional dá muita importância e a gente tenta regularizar isso de várias formas. Às vezes fazendo reposição de cortisol, às vezes usando alguns fitoterápicos, algumas vitaminas que vão ajudar a regular. A gente tem outro hormônio produzido pela suprarrenal, que chama DEA, que o DEA é um hormônio precursor dos hormônios da gente, então também é um hormônio bem importante, principalmente na mulher, na menopausa, a gente costuma repor, tá? Existem vários outros hormônios com várias outras indicações, tá? Isso aí é para a gente ter uma pincelada e vocês conhecerem um pouquinho sobre esse assunto muito interessante. Então, não tenham tanto medo, o hormônio é vida. Se a pessoa, lógico, gente, nós não estamos falando aqui de anabolizante, de usar dose pesada, né, para ficar musculoso. Isso aí existe também, tá? Então, a gente está falando de tratamento fisiológico, de doses fisiológicas de reposição. E hoje, de uns anos para cá, a gente tem os hormônios bioidênticos, que são hormônios feitos com uma molécula muito parecida com os hormônios da gente. Então, isso melhorou muito o tratamento, traz bastante segurança e a gente não tem os problemas dos hormônios sintéticos, tá? Uma outra coisa muito interessante também, que me perguntam bastante, é a suplementação. Então, a suplementação nutracêutica e funcional de vitaminas, minerais, ela é super importante, só que isso não tem uma regra geral, tá? Então, a suplementação, eu vejo as pessoas, doutor, me passa umas vitamininhas, né? Então, não é assim. Então, vai depender muito da idade, da história, do que está acontecendo com você. Então, assim, tem muitos fatores, mas eu acho bem bacana, tá? Quem tem interesse, eu acho que deve procurar a orientação ou de um médico ou de uma nutricionista para ajudar nesse quesito. Muitas vezes a gente fala assim, eu me alimento super bem e não consigo, e não preciso de vitaminas. Infelizmente, isso muitas vezes não é a realidade. Hoje, a gente está sofrendo o empobrecimento do nosso solo, né? Então, os alimentos que a gente come hoje, eles têm, em média, 50% menos vitaminas e minerais do que há 30 anos, tá, gente? Então, tudo que a gente come hoje
tem um aporte menor de vitaminas, minerais. Então, muitas vezes a gente precisa suplementar isso, tá? Uma outra, e aí tem que ser individual, não tem uma regra geral. Eu gostaria de falar aqui especificamente da suplementação de vitamina D, né? Que isso é uma coisa que tem se falado muito hoje, né? A vitamina D, a gente não consegue ter ela pela alimentação. As fontes de alimentação de vitamina D são muito pequenas. Então, a vitamina D, é muito importante que a gente aprenda, entenda isso, ela é produzida na pele pela exposição solar. Então, eu não como, não tem como eu comer para adquirir a vitamina D. Eu tenho que tomar sol, tá? Então, assim, hoje, na época da pandemia, quem toma sol? Todo mundo dentro de casa. E hoje a gente vive uma epidemia mundial de falta de vitamina D. Então, a vitamina D é uma vitamina que normalmente eu recomendo a suplementação de todo mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não usam, a gente não toma sol. Para a gente fazer uma produção adequada de vitamina D, a gente teria que tomar pelo menos 15 minutos de sol todos os dias, das 11 da manhã às 16 da tarde. Com 70% do corpo deitado, sem filtro solar. Quem que vai poder fazer isso? E não adianta as pessoas falarem, eu tomo vitamina só no fim de tomo sol só no fim de semana. Não adianta, a gente tem que ser diário. Então, por isso, eu recomendo para as pessoas que procurem isso é importante. A vitamina D, hoje está sendo reclassificada como hormônio D. Ela é muito importante, principalmente na imunidade inata. Tá? Então, nessa época de coronavírus, super importante a gente estar com o nível adequado de vitamina D. Não negligenciar. A gente recomenda que a pessoa fique pelo menos com o valor de 40, tá? O ideal, eu gosto que sobe, porque a minha normalmente eu mantenho 1,80. Porque quanto mais a gente tiver, é melhor para a imunidade da gente, tá? O pessoal fala muito da toxicidade da vitamina D, então a vitamina D, para você ser tóxica, você tem que estar com nível de 250 no sangue. Isso aí é praticamente impossível. Então, procure medir, procure corrigir. Isso é para sempre, tá, gente? Às vezes eu passo para os pacientes, a paciente usa 3 meses e para. Eu falo, não é para sempre. Por quê? Porque se eu não tenho fonte alimentar e se eu não tomo sol, no meu caso, nem apareço no sol, né? Morro mesmo, nunca. Então, não tem jeito. Então, a gente tem que suplementar. Então, isso é uma coisa praticamente geral. Quem tem criança pequena, procurar o pediatra, ver isso, principalmente nessa época de pandemia. Por quê? Ninguém, tá todo mundo dentro de casa, não tem sol para ninguém. Então, é uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala de suplementação de vitaminas, uma coisa que eu gostaria de falar, hoje a gente tem um exame genético, tá? Que também é uma coisa bem nova da medicina. Nesse exame, a gente pode fazer, é um exame tranquilo, a gente colhe as células da bochecha, e a gente pode identificar quais vitaminas que está faltando no nosso organismo. Então, é um exame muito interessante, ajuda pra caramba. Por quê? Porque os exames laboratórios que a gente tem, de sangue, eles são falhos muitas vezes. Então, esse é um exame bem bacana e que ajuda muito aí nessa manipulação da suplementação, tá? Um outro assunto, um outro pilar muito importante da saúde da gente é o manejo do estresse. Então, hoje a gente vive num mundo estressante, né? Principalmente nessa fase do coronavírus. E o estresse mata, tá, gente? O estresse faz contração, vasoconstrição das artérias da gente. Pode levar a infarto, pode levar a derrame, pode levar a doenças. Então, de tanta preocupação, meu cabelo caiu, a verdade, tá? Então, assim, a gente também é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não valorizando isso. Então, é muito importante. Então, a gente procurar, ou ajuda, tem psicólogas para ajudar a gente a controlar a ansiedade, depressão, estresse, né? Terapias alternativas, como yoga, meditação, relaxamento, a hipnose, tudo que a gente puder ajudar a gente controlar isso é muito importante, porque é um fator, não desvalorizar, isso é muito importante. O lazer, tirar horas de descanso, horas que a gente faça coisas que a gente gosta. Por quê? Ontem eu atendi uma paciente minha aqui de 30 anos, contadora, que surtou, gente, né? Falando de surto psiquiátrico, e estavam procurando lugar para a gente internar ela. Mas ela não tinha nada. Algum fator gatilho desencadeou. E hoje a gente vive, né, num fator muito, um mundo muito estressante. Então é uma coisa que a gente deve valorizar, tá? E um outro pilar muito importante da saúde é a atividade física. Então isso
A gente também vive hoje um sedentarismo total, né? Tipo assim, eu trabalho sentado o dia inteiro. Aí eu vou para casa de carro, eu subo de elevador, eu pego o controle. Gente, eu não gasto energia nenhuma, tá? Então, eu preciso fazer uma atividade física. Isso é super importante. A nosso código genético vem lá dos nossos antepassados. Então, eu tenho um código genético da época da era do Paleolítico, isso não mudou. Naquela época, o ser humano normalmente andava 20 quilômetros por dia atrás de alimento, mudando, andando. E hoje, né, gente? Hoje eu falo que acho que tem gente que não andou 20 quilômetros nem a vida inteira, né? Então, isso não é brincadeira. Para a gente ter, uma coisa que eu uso bastante aqui, né? São coisas que eu falo bastante. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, a gente precisa ter músculo, tá? À medida que a gente envelhece, lembra que a gente começa a envelhecer a partir dos 30, tá? A gente começa a perder musculatura, tá? E sem músculo, osso não... Aprenda uma coisa, osso não fica em pé, tá? Então, se eu começo a perder a minha musculatura, por que que o idoso... vamos observar, tem, todo mundo aí tem uma tia, uma mãe, vamos observar, por que que eles começam a ter dificuldade de equilíbrio, de cair, de sentar, de levantar? Porque eles perdem a musculatura, tá? E osso sozinho não fica em pé. Então, se eu não tenho musculatura, eu vou ficar osso com osso, aí eu viro Maria das Dores, já viram, conhece aquelas? A gente, quando fazia medicina, dizia assim, aquela dói até o casco das unhas, por quê? Osso com osso, o que que vai fazer? Vai fazer compressão e vai ter dor, então a gente tem que valorizar isso é muito importante. E o ideal é a gente ir construindo isso desde a infância. Por quê? Porque se eu tenho uma musculatura boa na infância, hoje a nossa infância também dentro de casa, trancada, sedentária, então isso é um problema, tá? Então valorizem isso, o exercício físico, tanto para a parte cardiorrespiratória, é muito importante para a musculatura. A saúde da gente depende da nossa musculatura. Então, isso é uma coisa de extrema importância. O que eu faço, doutora? Faz qualquer coisa, anda, acha um exercício, procura o que gosta, se movimenta, sobe. Meu consultório aqui é no 6º andar, eu procuro subir e descer de escada, ando, vou a pé, volto. Então, a gente tem que se mexer, porque isso é muito importante, tá? Isso são alguns pilares, esse assunto é complexo, enorme, um monte de coisa, tá? Mas se a gente pensar sobre esses temas que eu falei, eu acho que já é muito importante, e a gente tem o que eu penso? A saúde é nosso maior bem, né? Sem saúde, gente, não adianta nada, tá? Eu costumo falar que eu atendo bastante gente, costumo falar que ser o mais rico do hospital, o mais rico do cemitério não vai adiantar nada, né? Então, a gente tem que ter, e depois que você perde, e às vezes a gente trabalha, corre, e tem coisa que não tem solução. Uma outra ilusão, né, que a gente tem é que a medicina tem solução para tudo. A gente não tem, tá? Tem muita coisa na medicina que não tem solução. A medicina, muitas vezes, tem coisas paliativas, você vai usar um remédio lá paliativamente, mas ela não vai devolver a sua saúde. E a gente tem que assumir isso, porque a saúde depende muito da gente, do que a gente faz todos os dias. Então, assim, eu costumo falar que a saúde é uma poupancinha, né? Que a gente tem que todo dia depositar um pouquinho, todo dia, né? Para que a gente, no futuro, né? Todos nós, a gente só não vai envelhecer se a gente morrer antes, né? Acho que ninguém quer, né? Todo mundo quer envelhecer, eu quero ser uma velhinha bem saudável, né? Então, a gente tem que pensar nisso todos os dias. Por quê? As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo doentes, gente, tá? Então, a pessoa, às vezes, vive sei lá, 60 e pouco, 70, 80, vive 20 anos doente, 20 anos tomando remédio, 20 anos, às vezes, com uma dificuldade muito grande. Então, isso pode ser, eu acredito piamente, que isso pode ser completamente prevenível se a gente tomar atitudes, ser menos negligente na saúde da gente, tá? A gente tomar atitudes diárias. E a gente ser responsável, não fica esperando por ninguém, não. A gente não tem que ficar esperando, a gente procurar entender. Estou vendo aqui, o que será que eu tenho? Vou procurar o que é, vou ler, vou me informar, procura um, procura dois, ver o que você pode fazer. Não fica só nessa, vou usar só aquele remédio. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Vai atrás do que eu posso comer, que pode me ajudar, o que eu posso fazer de atividade física, o que eu posso fazer, sei lá, para ajudar a minha mente, se isso é um problema que está me afetando. Então, acho que a gente deve ter sempre esse pensamento, tá?
Então, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida é complexo, a gente vai respondendo. Normalmente, tratamento medicamentoso é individual, tá? Então, assim, é uma coisa que tem que ser de pessoa a pessoa, mas qualquer dúvida, se vocês quiserem, perguntar, estou aqui. Como é que tá a sua agenda, Neuza? Porque agora vai lotar. Marca duas aí já, Neuza. A gente abre, a gente vai tentando, vai dando um jeitinho. Faz um mutirão. Realmente foi sensacional, tô vendo nos comentários aqui, e acho que a gente tem 2 perguntas aí que colocaram no chat, que eu gostaria que fizessem agora para a Neuza. Pode fazer, porque eu não estou olhando o chat aqui, senão... Isso, vamos lá, quem fez pergunta? Temos ainda uns 7 minutinhos. Pode me perguntar, se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu não respondo. Eu sou bem Neuza, tá. eu perguntei, porque achei interessante aquele exame sobre genética da maçã do rosto, né? Que você falou que tira gordurinha. Eu gostaria de saber... a célula, o que você pode falar para nós desse exame? Ele é caro porque o sistema de saúde ele não cobre isso, né? Essas coisas. Funciona assim. Depois eu posso até colocar no grupo, que é interessante. O perfil genético, esse que eu falei da alimentação, é o perfil nutricional funcional, tá? Mas existem vários perfis. Eu acabei de fazer da minha filha, que a minha filha tem dermatite atópica, esse perfil nutricional e o perfil de doença autoimune, tá? Então, você pode fazer o perfil, tipo assim, eu tenho Alzheimer na família, será que eu vou ter? Eu posso fazer o perfil de doença neurológica, eu posso fazer o perfil de oncologia, tem um perfil nutricional funcional, o perfil de congestão, então tem várias coisas, depende muito do que a pessoa quer. Então, normalmente, assim, esse exame que eu faço vai para Israel. O proprietário é brasileiro, só que Israel tem a maior tecnologia para fazer esses exames. Um perfil está R$ 1.900, tá? Se você for fazer, tem vários. Eu vou tentar compartilhar no grupo aqui o nome do perfil. Se você vai fazer mais, aí cada outro perfil é R$ 400. Tipo assim, da minha filha ficou 2.300. Eu fiz esse de perfil nutricional funcional e fiz mais de doença autoimune. É muito interessante, porque aí nós estamos falando de uma medicina de ponta mesmo, gente. Colhe a célula, eu colho aqui super fácil, manda pelo correio e você consegue ter. Além da predisposição genética para algumas doenças e carências do organismo, ele já faz tem uma inteligência artificial que ele já faz uma compilação de trabalhos, o que tem na literatura, então é bem bacana, é super legal. É a medicina do futuro, que na verdade você não vai mais fazer por sangue, por raio-x, por nada, você vai fazer por célula o estudo das doenças, tá? Isso é top mesmo. Eu peço aqui no consultório, tá? Daí eu passo as informações para você. Eu tinha uma outra pergunta, mas agora que você falou sobre doenças autoimunes, eu tenho 2. Eu tenho uma doença autoimune e provavelmente desde os 16, 17 anos. A doença autoimune, normalmente, ela vem do perfil genético ou eu posso mesmo ter feito alguma coisa que não devia na minha alimentação, quando criança, que fez com que eu desenvolvesse a doença autoimune? Qual a doença que você tem? Eu tenho artrite psoriática. Inclusive, se tiver tratamento, me diga, por favor. Daí o ideal para você, normalmente não. A psoríase, essas doenças autoimunes, normalmente não tem uma causa definida, tá? Provavelmente seria interessante você fazer essa avaliação genética, por quê? E a avaliação genética e a avaliação nutrifuncional, porque ela vai te dar estratégias que você possa fazer no seu dia a dia, suplementação, para melhorar a condição dessa doença, tá? Então, é bem interessante, sim. Ela falando agora de doença autoimune, eu acabei não falando, uma coisa muito importante, gente, hoje em dia é o intestino, tá? Então, a gente tem hoje uma condição que chama de desbiose intestinal. Pela alimentação da gente errada, agrotóxico, pesticida, a gente acaba tendo um desequilíbrio das bactérias
normais que a gente tem no corpo da gente. Isso leva a um problema muito sério, tem muita relação com as doenças autoimunes, que é uma inflamação crônica subclínica. Quer dizer, a gente tem uma inflamação no organismo da gente que está ocorrendo e a gente não está percebendo. Então, isso é muito importante hoje, a gente avalia muito isso aí também na medicina preventiva. Então, assim, o cuidado, se eu falar, o cuidado com o intestino, tá? Então, se eu tenho alimentos que me fazem mal, gás, tensão, intestino preso. Então, o intestino é muito importante na saúde. O intestino hoje é considerado como o segundo cérebro, tem interferência num monte de doença. Vale a pena, nas doenças autoimunes muito importantes também, quando eu tenho esse desequilíbrio da flora intestinal, a gente abre as portas do intestino e começa a entrar bactérias e partículas que não deveriam passar pelo intestino. E aí, com isso, acaba levando a uma inflamação crônica no organismo da gente, que pode determinar várias doenças, e isso aí, as doenças autoimunes têm uma pegada bem forte nessa questão do intestino, então vale a pena fazer uma investigação disso sim, tá? É incrível como nunca ninguém perguntou sobre o meu intestino. Mas já estou na fila aí para marcar minha consulta com você. Eu tenho uma outra pergunta. Melhorou muito a minha qualidade de vida depois que eu tirei o carboidrato e entrei numa alimentação low carb, apesar de que eu não emagreço nem com ela. Isso. E esse era o objetivo inicial. Criança, né? Eu tenho um menino de 11 anos. Também posso tirar o carboidrato e deixar só com proteína e legumes e frutas? Ou o carboidrato para eles ainda é muito importante? Você deve tirar, principalmente, o carboidrato simples, tá, gente? Então, a gente não precisa de... Pensa que época que a gente evoluiu, não existia pão, não existia massa, não existia açúcar, né? Então, isso aí não tem necessidade. Na verdade, você precisa a gente precisa da alimentação, a gente precisa de proteína e a gente precisa dos carboidratos complexos que tem nos legumes, nas frutas, nas raízes. Procura sempre mais do que tem na natureza, que é o melhor, tá? Assim, do que você... E você pode tirar, não tem necessidade nenhuma de você... Às vezes, crianças, eles conforme a criança, eles têm um metabolismo, gasta bastante energia, aí tem que ver. Aí, tipo assim, você pode dar arroz, feijão, mas tenta tirar as porcariadas, sabe? Assim, se você conseguir tirar isso, eu acho que já... Porcariada que eu falo, que faz de farinha, açúcar, isso aí, eu acho que já estaria excelente, tá? Ok, obrigada. A gente não precisa, tá, gente? A gente não precisa usar açúcar, não há necessidade nenhuma. Qualquer pessoa, se você comer carne, salada, legumes, você sobrevive. Não há necessidade de você usar nenhum produto que vire açúcar, não, tá? Neuza, você também atende criança? Não atendo mesmo. Aí eu posso indicar depois alguém que atende, tá? Tá bom. A Sheila falou da hipnoterapia. Com certeza, Sheila, eu acho que a questão emocional, aquilo que a gente falou que entrou ali na questão do estresse, é muito importante, tá? Então, muitas vezes, a mente da gente é muito importante. Então, a causa das doenças, eu sempre acredito isso, tá? Tem a causa física, né? Eu, como médica, né? Eu tô aqui falando dessa parte que é a minha área, mas a questão emocional é muito importante, para todas as doenças. Por isso, que eu sempre falo, que se eu tenho um problema, eu tenho uma dor, eu sempre penso, isso pode ser físico, pode ser emocional. Todas as doenças, elas podem ser emocionais. E aí a gente tem diversas abordagens que eu acho que vale a pena a gente conhecer, né? Bom, meninas, chegamos aqui no nosso horário limite de reunião, 9h01. Se alguém quiser ficar aqui, batendo um papo, tudo bem. Se alguém tem compromisso, podem ir. Não sei se a Neuza tem mais tempo aí para responder, porque ela é muito ocupada, gente. Tem muitas consultas, é professora, né? E sempre está muito atribulada, né, Neuza? Eu tenho que ir também, que eu tenho que ir para a UEM agora, tá? No meu horário. Então, pergunta, vocês joguem lá no grupo, quando a Neuza puder, dá uma resposta, mas marca uma conversa com ela. Eu queria falar isso mesmo. Eu acho que o mais interessante é que isso fica como um despertar, tá? Porque esse assunto é muito interessante, eu gosto bastante, eu acho que vale a pena a gente ter essa preocupação com a saúde, principalmente com a prevenção, tá? Ô, Jô, eu só gostaria de agradecer em nome da equipe de capacitação, a Neuza,
por essa, né? Acho que você foi uma fala provocativa, né? E agradecer a participação, porque eu acho que saúde todo mundo precisa e todo mundo está com uma pulguinha atrás da orelha agora. E obrigada por atender a gente e ter uma fala tão expressiva aqui para nós, tá? E parabéns pela sua dedicação, por dividir aqui com a gente e por ter esse outro olhar, porque tem médico que tem para ter, né? Sempre fui acima do peso. Eu chego no médico, eu tô com uma alergia, porque você é gorda, tem que emagrecer, acaba a sua alergia. Esse outro olhar, realmente, de tentar entender de onde vem isso, nossa, excelente, excepcional isso.